Produção in vitro de embriões bovinos. Dentre várias etapas do programa aí de produção in vitro de embriões bovinos, vale ressaltar para vocês que nós temos a etapa de FIV, que é a fertilização in vitro. Então, para nós técnicos médicos veterinários, nós chamamos sempre todo o processo de produção in vitro de PIV, e não exclusivamente de FIV, que é a fecundação in vitro somente. Bom, vamos aqui definir várias etapas desse processo de produção in vitro, que vai desde a avaliação e seleção da receptora, a avaliação da doadora, o acasalamento, qual touro que a gente vai escolher para cada uma das doadoras, o momento da aspiração folicular guiada por ultrassom, até mesmo a avaliação e seleção desses zoócitos que serão emitidos ao laboratório de produção in vitro, o envio desses zoócitos para o laboratório, como que é feito o invase para esse envio, a próxima etapa, que é a etapa de transporte entre a fazenda e o laboratório de produção in vitro. O laboratório vem a receber esses zoócitos através da pessoa pela qual transportou esses zoócitos até o laboratório, para que assim seja efetuada uma etapa de maturação, posteriormente fecundação e, por fim, o cultivo in vitro desse embrião no laboratório. Essa última etapa, o laboratorista irá então avaliar esses embriões produzidos, irá selecioná-los, invasá-los e encaminhar novamente para a fazenda, que é o transporte laboratório-fazenda. Na fazenda, o veterinário responsável pela transferência irá então receber esses embriões, avaliar as receptoras aptas e será então efetuada a transferência desses embriões. Logo na sequência virá o diagnóstico gestacional de quais receptoras realmente ficaram gestantes e depois o diagnóstico confirmatório e aproveitando para que seja realizada a sexagem dessas receptoras que ficaram então gestantes. É o momento pelo qual o veterinário recebe pelo serviço, que geralmente é trabalhado em prenhez. A gente também está dentro desse programa de produção in vitro, o que vem a se estabelecer até o parto, que é o momento do nascimento de um produto saudável. Então, um processo realmente cheio de etapas, cheio de variações que pode vir a ocorrer. Hoje a produção in vitro, aqui no Brasil, nós temos o mérito de sermos um dos maiores países a produzir embriões in vitro. Então a gente está numa posição muito bem de destaque na produção, seja ela de leite, seja ela de corte. Atualmente temos a produção maior para o leite. Então várias propriedades que trabalham com gado de leite têm usado hoje da biotecnologia de produção in vitro para lançar mão desse melhoramento genético. Várias são as vantagens, mas também temos algumas desvantagens. Quais seriam essas desvantagens? Uma das principais desvantagens é uma baixa produção de embriões e até mesmo de gestações. Isso leva-se em conta vários processos que podem interferir diretamente nesses resultados. Mas, na média geral, nós temos para cada 3 zoócitos encaminhados ao laboratório, um embrião que vem de retorno para nós. E temos uma média também de prenhezes, onde nós temos um total de embriões transferidos para cada, geralmente, 3 embriões transferidos, terminando somente com um nascimento de um produto saudável. Eu não disse aqui, confirmando 3 embriões transferidos e uma concepção. Eu disse número de bezerros nascidos saudáveis. Então essa é uma média ainda espetacular do ponto de vista reprodutivo? Não. Isso ainda é um índice ainda relativamente baixo e que a gente consegue trabalhar de alguma das formas determinadas para que esse índice possa então vir a melhorar, tá? Bom, e como que nós fazemos o planejamento da produção in vitro? O que nós devemos ter nessas propriedades? Quem é o produtor que pode ser assistido por essa biotécnica? Essa biotécnica não restringe nenhum produtor, seja o pequeno ou o grande produtor. Entretanto, vale ressaltar para vocês que o número de animais que a gente acaba tendo que aspirar num determinado dia e até mesmo transferir, para viabilizar o custo da técnica,
geralmente esse número tem que ser amplo, para facilitar assim a diluição do custo para a produção desses embriões. Então, a gente tem vários pré-requisitos para o planejamento dessa biotecnologia da reprodução animal. Hoje, o Brasil é líder na produção de embriões, tá? A gente está numa posição muito bem em destaque mundial, apesar de não termos a primeira posição agora neste ano, nós já passamos vários anos sendo posição de destaque, mas a gente ainda é destaque mundial. Todo mundo tem o orgulho aqui do Brasil ter uma produção de embriões muito satisfatória, tá? Bom, dentre vários programas da produção in vitro de embriões, a gente tem sempre que ressaltar para vocês o intervalo que uma doadora poderá ser aspirada. O ideal é que uma doadora seja aspirada com intervalo mínimo de 15 dias. Por que 15, não 8, não 7, não 5? Principalmente para que ocorra tempo suficiente de ocorrer cicatrização dessas lesões, tanto do fórnix e também das lesões ovarianas advindas do processo de perfuração, tá? Causado pelas agulhas de aspiração e pelo número de vezes que essa agulha adentra a essas estruturas, tanto o fórnix como até mesmo o ovário dessa doadora, tá? Bom, e quem pode ser a doadora de ócito? Lógico, o mérito genético é essencial. A gente depende desse animal superior para a multiplicação. Nem sempre a gente tem o melhor animal quanto à produtividade. Às vezes ainda tem aquele mérito do produtor achar que aquela vaca tem um destaque porque ela é filha de um touro tal, com uma vaca tal, e não teria um mérito de produção somente. Então a gente ainda tem alguns pequenos problemas nessa escolha das doadoras de ócito. Vale ressaltar para vocês que uma vez que essa doadora é aspirada, e a gente pode repetir a aspiração dela com intervalo de 15 dias no mínimo, quantas vezes nós poderíamos estar aspirando a mesma doadora? Se a gente seguir essa sequência de 15 em 15 dias, o ideal é que ela fosse aspirada no máximo de 3 a 4 vezes, para evitar que ela possa ter problemas subsequentes de aspirações consecutivas, que venha a ser, muitas das vezes, a patologia de cisto folicular e até mesmo alguns animais chegam a ter muitos problemas de aderência e até mesmo aí de anesto profundo. Mas a principal patologia é um distúrbio metabólico, é um distúrbio hormonal que proporciona esses animais a terem aí, grande parte das vezes, cistos foliculares. Bom, então a gente toma muito cuidado com esse intervalo de aspirações, tá? E com o número de aspirações a serem realizadas. Então é bom sempre dar um descanso para essa doadora. O ideal para ela seria um descanso gestacional. Infelizmente, os produtores não têm hoje o tempo suficiente para esperar essa doadora vir a gestar e até mesmo vir a parir e posteriormente retornar às aspirações. Mas ressalta você, a doadora gestante, ela pode sim ser aspirada. Dependerá do quanto que esse animal encontra-se na idade gestacional, que o médico veterinário aspirador ainda terá condições de acessar esse ovário, tracioná-lo para que seja realizada essa aspiração. Muitos informam que até o 3º mês de gestação, nem sempre. Nós temos situações pelas quais os animais estão num período menor gestacional, entretanto, pela condição anatômica da posição de útero e até mesmo de ovário, a gente não consegue um bom acesso a esse ovário. E temos outras situações pelas quais os animais já se encontram num estado mais avançado de gestação, no qual a gente ainda tem condições de acessar esses ovários e realizar com toda a cautela possível e com toda a garantia um bom aspirado desse animal. Bom, então para isso a gente tem esses animais podendo então ser aspirados, mesmo eles estando gestantes, tá? Então isso nos chama aí uma atenção especial de nós técnicos para sabermos aonde temos que melhorar nessa produção in vitro de embriões, seja no campo, na avaliação da receptora, seja no processo de produção laboratorial, seja na transferência do embrião,
seja até mesmo entre o confirmatório e o nascimento de um produto saudável. Então são vários problemas que nós temos com a técnica em si, apesar de ser uma das técnicas de melhor evolução que nós tivemos aí nos últimos anos na reprodução animal aplicável a campo, ainda temos aí baixos resultados, tá? Bom, para você médico veterinário que deseja se especializar em reprodução animal, ao longo dessa maratona nós viemos comentando sobre assuntos básicos e bastante resumidos. E mostramos vocês algumas das biotécnicas da reprodução animal. Mas vale ressaltar que a gente tem que ter um amplo conhecimento de anatomia, de fisiologia, de endocrinologia, para assim efetivarmos com clareza os nossos trabalhos. Para isso eu te convido a, se você não tem esse conhecimento, a realizar um curso conosco, ou até mesmo, quem saiba, você poder participar da nossa pós-graduação. Hoje nós temos uma pós-graduação diferenciada no mercado, que é a pós-graduação em reprodução bovina da Senva, uma pós-graduação muito bem preparada, estruturada para te dar esse conhecimento, tanto teórico quanto prático, e te mostrar a realidade dos dias a dias das propriedades, seja ela de leite, seja ela de corte, te preparando para você ser diferenciado num mercado tão competitivo, mas que muitas das vezes falta capacitação desses profissionais para se tornarem diferenciados no mercado de trabalho. Então, fica aqui o meu agradecimento, o convite para vocês poderem estar o mais breve possível conosco, nesse momento tão oportuno que nós temos de cursar um curso ou até mesmo uma pós-graduação. Muito obrigado e encerramos por aqui o nosso bate-papo.